E aí, pessoal, vamos direto ao ponto, numa revisão daquelas para garantir os pontos na prova. O tema de hoje, responsabilidade do agente público. Um assunto que sempre cai e que a gente vai desmistificar agora, rapidinho. Bom, vamos começar com a pergunta clássica, aquela que a banca adora. Imagina a cena: um agente público, no exercício da função, causa um dano a alguém. A primeira coisa que vem à cabeça é: vou processar essa pessoa, certo? Pois é, só que no direito administrativo a resposta não é tão óbvia assim. Cuidado com essa pegadinha. A resposta correta, aquela que vai te dar o ponto, é: o processo é contra o Estado. E por quê? Por causa da chamada teoria do órgão. Pensa assim, o agente público é como se fosse a mão do Estado. Quando a mão age, quem age é o corpo inteiro. Então o ato do agente é, na verdade, um ato do próprio Estado. Então, para ficar bem visual e não esquecer mais, a vítima processar diretamente o agente público está errado. O caminho certo, o único caminho, é a vítima acionar o Estado. Grava bem esse fluxo. A ação vai da vítima para o Estado. Ponto. Tá, mas qual a lógica por trás dessa regra? Não é à toa. O Supremo Tribunal Federal chama isso de teoria da dupla garantia. E o nome já entrega tudo, né? A ideia é proteger duas partes ao mesmo tempo. E quem são os protegidos? Primeiro, a vítima. Pensa comigo. É muito mais seguro ser indenizado pelo Estado, que em tese sempre tem como pagar, do que por uma pessoa física, que pode não ter patrimônio. Segundo, essa regra protege o próprio agente público. Ele pode trabalhar com mais tranquilidade, sem medo de ser processado pessoalmente por qualquer decisão que tome. Isso garante que o serviço público continue funcionando de forma imparcial. Beleza. Então a vítima foi lá, processou o Estado, ganhou e recebeu a indenização. Acabou a história? O agente que causou o dano sai ileso, de boa? Não, de jeito nenhum. É aqui que começa o segundo tempo desse jogo. Depois que o Estado paga essa conta, ele pode e, na verdade, deve se virar contra o agente que causou todo o problema para ser ressarcido. E o nome técnico dessa cobrança é a famosa ação regressiva. Para definir de um jeito que a prova vai gostar, ação regressiva é um instrumento que o Estado usa para reaver o dinheiro que gastou indenizando a vítima. Simples assim. Só que, e aqui está o pulo do gato, para essa ação acontecer, existe uma condição fundamental. E agora a gente chega no coração da matéria, naquele ponto que as bancas de concurso simplesmente amam cobrar. A gente precisa entender que existe uma diferença brutal entre a responsabilidade do Estado perante a vítima e a do agente perante o Estado. São duas coisas completamente diferentes. A responsabilidade do Estado é objetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vítima não precisa provar que o agente teve a intenção de causar o dano ou que foi negligente. Nada disso. A vítima só precisa provar 3 coisinhas: a ação do Estado, o dano que ela sofreu e que um levou ao outro. Isso é uma baita proteção para o cidadão. Facilita muito a vida dele. Agora, quando o Estado vai cobrar do agente na ação regressiva, o cenário muda totalmente. A responsabilidade do agente é subjetiva. E aqui, o Estado vai ter que suar a camisa. Ele precisa provar que o agente agiu com dolo, ou seja, com intenção, ou com culpa, nas suas formas de negligência, imprudência ou imperícia. Sem essa prova, o Estado perde a ação. Então, para não ter erro na hora da prova, a primeira relação, da vítima contra o Estado, tem responsabilidade objetiva. A segunda relação, do Estado contra o agente, tem responsabilidade subjetiva. Entender essa virada de chave de objetiva para subjetiva é o que vai fazer a diferença. Certo? Vamos organizar as ideias? Para fechar e deixar tudo na ponta da língua para a prova, se liga nesse resumo com os pontos que você não pode esquecer de jeito nenhum. Memoriza essa sequência lógica como um passo a passo. Primeiro, a vítima vai sempre processar o Estado. A responsabilidade é objetiva. Segundo, depois que o Estado paga a indenização, ele pode cobrar do agente através da ação regressiva. E terceiro, o ponto-chave. Nessa ação, a responsabilidade do agente é subjetiva. O Estado vai ter que provar o dolo ou a culpa. Essa é a espinha dorsal do assunto. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Esse sistema todo que foi criado para proteger o bom agente público, para ele poder trabalhar sem medo, ao exigir que se prove o dolo ou a culpa, será que não acaba criando um obstáculo para punir aquele que realmente agiu de má fé? É o eterno equilíbrio entre proteger a função e garantir a responsabilização, né? Fica aí o pensamento. E ótimos estudos!